Como a tela já apresenta, o próximo slide é denso. Denso porque nós temos, dentro dessa condição de modelagem, que os recursos podem ser especificados e definidos com os seus materiais de consumo associados. Os recursos podem ser especificados e definidos com o componente de custeio associado. Ou seja, os recursos ficam mais ricos na sua modelagem. Os recursos podem ser especificados e definidos com kits pré-definidos de materiais. Os recursos podem ser componentes de grupos, times e equipes. Os recursos podem ter suas quantidades aumentadas e diminuídas em função do tempo, entendendo contratações, aquisições de quantidades, dispensas, descartes, entendendo o fluxo de entrada e saída de recursos dentro desse conjunto de recursos disponíveis. Os recursos podem possuir valores de custo variáveis ao longo de períodos de tempo, uma vez que os recursos podem sofrer majorações de preço, reajustes de preço, reajustes combinados, reajustes esperados, aumento de valoração da mão de obra, da mensalidade, interstícios, dissídios coletivos. Os recursos podem ser especificados com valores para trabalho em hora extra, em horas extras e em horários extras em diversas situações modeladas. Penúltimo, os recursos podem pertencer a centros específicos de grupamento e controle para efeito de gestão. Por último, os recursos podem ser classificados dentro de perfis e características, ou ainda habilidades, que permitem uma otimização de logística, de produção ou de trabalho. Vamos apresentar agora o cadastramento dos resources, para depois apresentar todas essas possibilidades de modelagem. Nosso projeto, apresentado aqui com várias atividades, através do ícone Resource, ou ainda através da linha apresentando o ícone Resource, acessamos a tabela de recursos. Como toda a modelagem e padronização dessa ferramenta, um biombo vertical, os campos aparecem aqui em cima, e nós podemos inserir novas linhas com o botão direito ou através do Insert. Recurso humano, recurso humano número 2, equipamento de escavação 1, equipamento de escavação 2, que são equipamentos reutilizáveis, equipamentos de içamento 1, e assim a lista dos recursos reutilizáveis vai sendo apresentada de forma mais imediata. Podemos preencher os campos ou podemos, pelo botão direito, pela Properties, pela linha Properties, cadastrar os atributos, nome, codificação, tipo, e aqui tipo a gente pode dizer mão de obra contratada, mão de obra própria, o calendário já conhecido nosso, ao qual o recurso estará afeto na sua capacidade de produção. Nós temos o calendário aqui já montado, calendário padrão da ferramenta, o calendário padrão comercial, incluindo sábado e domingo no mesmo horário. Aqui temos um calendário de reuniões de avaliação periódico. Nesse caso, todos os atributos começam a ser preenchidos. E-mail address, notificação de início e fim de trabalho. Ele será representado no diagrama de Gantt de recursos
para a verificação do uso do recurso através de elementos gráficos, onde as barras, as cores podem ser alteradas. E aqui temos diversas outras abas para preenchimento. Essa aba veremos na unidade 6, essa veremos ainda nessa unidade através de uma integração, o quanto um recurso gasta de um material, o componente de custo ou a rúbrica de custeio a qual ele está associado, um conjunto de materiais, um kit de materiais, não a um material, mas um kit que ele utiliza, qual o período de trabalho extra que ele está sujeito, quais são os períodos de custo, datas onde o custo já cadastrado é alterado. Resource Production é a aba onde serão informadas o quanto de recurso é aumentado ou o quanto desse recurso é decrementado dentro de uma programação ao longo do tempo ou dentro da aplicação específica de uma atividade. E se esse recurso pertence a um grupo de recursos, aqui chamado de multi-resource. Ainda, a que centro de recursos esse recurso pertence para efeito de gestão, a que habilidades esse recurso está atrelado, está ligado para efeito de avaliação e automatização da logística, como sempre, o Notes para as anotações e os documentos anexados. Por hora, os mais importantes são as quantidades disponíveis, tipo, e eu cadastro aqui mão de obra própria, mão de obra contratada, equipamento de obra próprio, equipamento de obra contratado, eu vou colocar mais um recurso, com ins, e a gente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. O aqui vai ser equipamento de escavação que eu havia apagado. A quantidade desse recurso máxima é 3. Esse aqui são 6, esse aqui disponíveis são 2. Então são os recursos que nós temos disponíveis. Nós vamos estimar as quantidades, mas nós vamos também aqui apresentar a lista de disponibilidade. Então podemos dizer que esse pool de recursos vai apoiar mais tarde, na unidade 6, as estimativas de uso desse recurso. Desse equipamento temos 2, 1 e 2. O calendário de todos eles é o calendário padrão, incluído para os equipamentos. E com isso, basicamente, podemos dizer que concluímos o cadastro do recurso. Todos os recursos reusable, todos os outros serão preenchidos mais tarde, pela integração dos componentes ou pela criação de algum elemento, algum campo que seja interessante para a classificação. Mais uma vez, ordenação, filtro, e o filtro aqui, ele vai pelo tipo, a ordenação e filtro já são conhecidos nossos. Botão direito em recursos, propriedades, voltamos para informar que esses recursos são passíveis de ter um cadastro de produção, período e hora extra. Nesse caso, produção, quantidade disponível do recurso ao longo do tempo. A
partir de... Nós temos hoje 3 unidades, 3 recursos humanos. Recurso humano. A produção diz que, a partir de uma certa hora, data, que é 1º de maio, nós aumentaremos a quantidade em 5. A quantidade que já existe, 3, será aumentada em 5. Depois, numa nova data, digamos no final do mês, a quantidade será incrementada em mais 5. 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Em 30 de maio, mais 5, 13. Porém, quando nós chegarmos, dentro de uma proposta de exemplo, quando nós chegarmos em 1º de setembro, teremos uma redução de 6 unidades nesse conjunto de recursos. O que nós temos, então? O recurso que começa com 3 passa para 8 em 1º de maio, passa para 13 em 30 de maio, mas em 1º de setembro, de 13 ele passa para 7 pela redução. Esse recurso, então, sofre um controle agora, uma modelagem de aumento de quantidade e redução de quantidade em função de um planejamento de gestão de recursos, nesse caso da tabela Resource. Podemos também dizer que o recurso será, por exemplo, aumentado em função do aparecimento de uma atividade. Montar a parte de baixo. Quando ela for acontecer, nós teremos que ter mais 2 ao início. E depois, a mesma atividade, montar na parte de baixo. Quando ela acontecer, ao final, aqui, ao início, certo? Aqui, ao final. Se ela aumentou de 2 no início, ao final, eu reduzo 2. Dessa forma, além do acréscimo ou decréscimo natural programado de quantidade, especificamente, em função da data de agendamento dessa atividade agora, teremos, nessa modelagem, a aquisição de 2 profissionais no início, para dar cabo, talvez, dessa tarefa. E ao final da tarefa, menos 2, ou seja, dispensando os elementos contratados ao final da atividade. Se for necessário, em outra atividade, partes de dentro. No início, partes de dentro, aqui. Ao início, acrescentamos mais 10. Podemos pegar a atividade 5, montar parte de dentro. E ao final, dispensar os próprios 10.
Então, temos como modelar o aumento natural e o decréscimo natural do planejamento da gestão de recursos, como também temos como modelar a contratação ou a aquisição e a dispensa ou demissão dos recursos especificamente para uma atividade. Resource Production é uma modelagem de quantidades de tempo dos resources. Resource Production. Cost Period está ligado ao Cost Component. O Cost Period, nós veremos mais na frente, significa que, a partir de uma certa data, o recurso que usa um determinado componente de custo, como veremos mais na frente, a partir, por exemplo, de 1º de maio, o recurso será incrementado por um valor. Terá o seu valor de custo dentro do componente aumentado em uma proporção. Outro período definido pode ser modelado como em junho, 1º de junho, esse mesmo recurso terá como referência de custo um outro valor, que pode ser maior, menor que o valor anterior. Isso permite entender que um recurso pode sofrer variação de custo em função de um período de tempo ou a partir das datas definidas. Vamos exemplificar melhor esse tipo de modelagem quando abordarmos os cost components, que são os recursos financeiros. Essas informações, eventualmente, vão aparecer nas colunas ou campos de apoio. O overtime é o período de hora extra, ao qual se refere como hora mais cara, valor mais caro do recurso por conta do horário normal de trabalho ou do calendário. Para que nós possamos falar em overtime, não é possível incluir novo sem nos referenciarmos a um calendário. Podemos incluir um novo, mas se nós não tivermos um calendário específico da hora extra, do período que corresponde, que não sejam esses, porque esses aparentemente são horários normais de trabalho, podemos definir percentual de aumento do componente de custo. Mais uma vez, vamos deixar esses elementos para abordar na integração quando nós tivermos os componentes de custo. Mas, de antemão, podemos ver que é necessário um calendário, a princípio, uma semana extra, para montar um calendário extra, semana extra, 50%, onde, pelas propriedades, nós vemos que é de 17 às 22. Para os dias comerciais, semana extra, criamos então um calendário novo, chamado calendário extra,
nesse calendário extra, ajustamos a semana extra. As exceções e os feriados podem ser modelados também. Com um calendário extra, podemos criar extra 50%, botão direito propriedades, obedecendo agora um calendário extra. Esse valor de custo que vamos alocar será aumentado ou diminuído, normalmente é maior, né? De um percentual por hora. E esse calendário de hora extra pode ser aplicado dessa maneira aos recursos. Ou recurso humano 3. Recurso humano 3. Overtime, adicional, extra. Porque agora nós temos um calendário extra e um overtime definido. Ou por aqui. Ou por aqui. Sempre é possível fazer a ligação entre as duas tabelas. O uso do resource, que é o recurso reutilizável, agora explorado pelo overtime, pelo production e pelo periods.